Vamos ler a palavra de Deus. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Você achou aí? Primeira de Pedro 5, 8. A palavra de Deus diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém. Pai, lemos a Tua palavra pela segunda vez nesse dia. Nos reunimos aqui, Pai, no Teu nome, para ouvir a Tua voz nesse lugar, falando ao nosso coração, que é a grande necessidade que temos nesse momento, ouvir a palavra de Deus, palavra que é o verdadeiro alimento espiritual que nós precisamos para mudar a nossa vida, para trazer libertação, Pai, a cativos. É a verdade que liberta, e que tudo isso aconteça essa noite, ao ouvirmos a Tua voz nesse lugar, que é aquilo que nos interessa. Nenhum de nós veio aqui atrás de doutrinas de homens, nem de filosofias desse mundo, muito menos, Pai. Mas a Tua palavra é ela que queremos, e por isso te pedimos, fala conosco. E para isso, mais uma vez, entrego minha vida em Tuas mãos. Peço Tua graça, Tua misericórdia. Peço a unção do Espírito Santo para que eu seja um instrumento do Senhor na ministração da Tua palavra e que ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um de nós que vamos ouvi-la. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, aqui está um texto, do apóstolo Pedro, que muitas vezes é citado aqui nas pregações, Já falei inúmeras vezes sobre esse versículo, porque ele traz um alerta muito importante para nós. Ele começa o versículo nos chamando a uma atitude. E ele diz: sejam sóbrios, sejam vigilantes. Isso é um chamado, isso é uma ordem que Deus está nos dando, de um comportamento, de uma atitude que nós devemos assumir diante da vida. E a atitude é de sobriedade. A atitude que ele cobra aqui é de vigilância, sede sóbrios e vigilantes. E como se não bastasse, poder terminar aqui o versículo, porque é uma ordem de Deus, a gente cumpre e não discute, não é? Mas ele nos dá um motivo para isso. Ele dá a ordem e depois traz o motivo. Por que eu devo ser sóbrio e por que eu devo ser vigilante? E aí ele diz a razão. O diabo, vosso adversário, então eu descubro aqui que eu tenho um adversário, anda em derredor, descubro aqui como é que esse adversário se comporta, e ele, como um leão que ruge, procura alguém para devorar. Esse alguém sou eu, é você, que temos esse adversário comum que está rodeando a nossa vida. Essa é a imagem, traçada aqui pela palavra de Deus, e essa é a razão pela qual nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância, e esse é o motivo bem claro aqui, o adversário que está rondando a nossa vida. E por que ele ronda? Porque ele procura uma oportunidade. É como um ladrão, é como um inimigo que vai rodear a cidade, vai rodear a fortaleza, para em algum momento encontrar uma abertura, encontrar uma área menos vigilante, uma área desprotegida, e é por ali que ele vai. Nenhum inimigo, por mais burro que seja, vai tentar contra mim, contra você, numa área em que nós somos fortes, numa área em que nós estamos guarnecidos, estamos realmente preparados. Não, ele vai procurar a ocasião. A ocasião faz o ladrão, o que se diz por aí no ditado popular, e é assim que ele se comporta. Como o ladrão, que a Bíblia diz veio roubar, matar, destruir, ele vem dessa forma, sorrateiramente, rodeando para encontrar uma área de fraqueza, para encontrar um caminho fácil, porque ele certamente não vai pelo caminho difícil. E aí muitas vezes a gente chama isso de brecha, uma palavra muito usada aí no meio evangélico, e eu não me refuto a usá-la, posso usá-la tranquilamente, mas desde que você entenda o que é de fato essa brecha, esse espaço, esse buraco que o inimigo vai encontrar na nossa fortaleza, na nossa vida, por onde certamente ele vai tentar penetrar para destruir. Como diz o texto aqui, o objetivo é devorar. Então o objetivo é aniquilar, é destruir completamente. É isso que está sendo aqui simbolizado. E aí, a pergunta é: aonde estão as brechas da nossa vida? Aonde estão as áreas desguarnecidas que nos tornam um alvo fácil para o inimigo, Então, no sentido espiritual, essas brechas podem representar áreas vulneráveis até da nossa personalidade.
áreas vulneráveis da nossa maneira de ser, melhor dizendo. Talvez quando pense em brecha, muita gente pensa logo em pecados, né, ditos como graves, né, que não existem, na verdade, pecado é pecado, não tem gravidade, o que tem gravidade é a consequência do pecado, mas aos olhos de Deus todo pecado é igual, é desobediência. Mas muita gente pensa em pecados quando pensa logo em brecha, mas às vezes a brecha é um comportamento, às vezes a brecha é o que nós chamamos de temperamento. Você já ouviu falar sobre temperamento? Tem até o livro aí descrevendo vários tipos, né, de temperamento e tal. Muitas vezes eu vejo que isso é mais uma desculpa para a gente aceitar o nosso pecado, dizendo assim, esse é meu jeito. Ah, eu sou, como é que é o temperamento? Fleumático, eu sou colérico, né? Eu brigo com todo mundo, então para dar um nome bonito para esse meu pecado, eu digo que o meu temperamento é colérico, que eu tenho pavio curto. Irmão, você é crente? Tem crente aqui essa noite? Tem? Então não tem temperamento não, o teu temperamento é Cristo, né? O teu tempero é Jesus. Então não temos esse direito de nos esconder atrás de temperamentos, porque essas brechas, às vezes, são assim, características de uma área vulnerável da nossa personalidade, que é exatamente por ali que o inimigo vai penetrar. É por essa coisa que a gente acha que é normal, que a gente acha que é só uma característica, é por ali que ele vai penetrar para destruir, para devorar, para arruinar. Que é esse o seu propósito, é sempre assim que ele tem agido ao longo do tempo, né? Então, num sentido espiritual, pode ser de fato assim uma das nossas brechas para que nós sejamos então depois abatidos pelo inimigo. E normalmente também é algo que a gente reserva ainda da velha natureza. Aquela velha natureza não transformada que permite que o inimigo ainda oprima a gente. Pode ser que ele não destrua totalmente, mas ele oprime. Como já disse aqui diversas vezes em pregações, eu creio que um cristão, quem é de Cristo, quem o confessou como Senhor e Salvador, quem se rendeu a Cristo, esse é templo do Espírito Santo. Você vê isso na Bíblia? E se eu sou o templo do Espírito Santo, eu não acredito em possessão de cristão. Um cristão não pode ser possesso por um demônio. O demônio vai entrar, o Espírito Santo vai sair. Será que é assim que a gente enxerga? É tão frágil a nossa fé e a nossa decisão por Cristo que isso acontece? Eu não acredito nisso. Ao me converter, ao me render a Cristo, me tornei templo do Espírito Santo. Então um demônio não pode mais entrar em mim, possuir meu corpo, fazer o que quiser de mim. Não, mas ele pode me oprimir, ele pode me abater, ele pode me entristecer. E é muitas vezes isso que o inimigo vai tentar fazer, esse mesmo que anda em derredor, procurando uma brecha, ao localizar uma brecha que nós mesmos damos a ele, com um comportamento, com uma herança de um passado que já deveria ter morrido há muito tempo, mas que ainda se faz presente algumas vezes, temperamentos e outras coisas mais, como eu falei aqui, que vão dar ocasião ao diabo, para que ele possa fazer o que ele deseja fazer. Então, a questão aqui é, identificando isso, como é que eu posso me proteger disso? A resposta está no próprio texto. O que é dito aqui pelo apóstolo Pedro, falando por inspiração de Deus? Sede sóbrios e que mais? Vigilantes. Sobriedade é manter a minha mente sempre em dia, sempre segura, sem me deixar abater por nenhum tipo de confusão mental. A bebida é aquilo que a gente logo imagina quando fala em sobriedade, porque um homem embriagado, qual é o efeito que essa bebida tem sobre a vida dele? Ele faz bobagens, ele fala o que não quer, ele faz o que não quer, mas na verdade são coisas que estão ali dentro. A bebida apenas abriu a porta para que elas venham a aflorar. Elas já estão ali. Ah, a pessoa bebeu, se transformou. Não, ela não se transformou, ela é assim. A bebida foi só o estopim. Então, quando a Bíblia fala de sobriedade, ela fala disso, mas fala de outras coisas mais. Que nós precisamos manter um equilíbrio mental, para não sermos enganados, para não sermos levados por situações, né, que vão nos levar a comportamentos que vão desabonar a nossa conduta e que vão se transformar em brechas, sim. Então, o próprio temperamento, né, que o povo fala, eu preciso estar dominando sobre ele e não me deixar dominar.
Eu sou pavio curto, então eu entro em briga a qualquer hora, eu saio no tapa com todo mundo. E aí, o que vai vir como consequência disso? O inimigo vai agir exatamente nessa hora. É nessa hora que o valente toma um tiro, não é, irmão? É nessa hora que ele extravasa, né, tudo aquilo que estava ali retido, né, contido. Então, a brecha pode se manifestar dessa forma. Sobriedade é para isso. E também diz a palavra de Deus, vigilância. Vigiar é estar atento, é não estar sonolento, é não dormir. Falamos um pouquinho disso hoje aqui pela manhã. Você estar atento ao que deve ser feito, né? Não abandonar o seu posto, né? Estar vigilante sobre a própria vida. Essa é a maneira da gente evitar que as brechas sejam fornecidas a esse inimigo que certamente quer entrar para destruir. Então eu preciso identificar essas brechas, eu preciso fechar essas lacunas e eu preciso então desses componentes de sobriedade e vigilância para que eu possa identificar tudo isso. E aqui, o maior exemplo que nós temos é o próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz aqui no Evangelho segundo João. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui. No Evangelho segundo João, no capítulo 14, no versículo 30, Jesus traz uma palavra muito importante. Ele diz assim: já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo. Quem é o príncipe do mundo que ele identifica? O diabo, o adversário, aquele mesmo lá de 1 de Pedro 5. E aí o que ele fala mais? E ele nada tem em mim. Então veja, o príncipe do mundo é real. Não adianta negar a existência do diabo, né? Tem gente que quer negar a existência do diabo. E por outro lado tem igreja que só fala do diabo. Já viu isso também? O diabo às vezes tem mais destaque do que o Senhor no culto, né? As duas coisas estão erradas. Eu enfatizar muito o diabo ou eu ignorá-lo, as duas coisas são prejudiciais. Porque ele é real. Jesus falou sobre ele. Jesus disse, ele está vindo aí. O príncipe desse mundo está solto aí. E ele veio para causar prejuízo. Mas olha o detalhe. Ele nada tem em mim. Ele nada tem que possa usar contra mim. Não há nada em mim que ele possa se utilizar como uma brecha para me destruir, para me fazer mal. Então, o exemplo maior que nós temos é esse. O diabo também não pode ter nada em nós. Nós temos que buscar esse padrão de excelência, de dizer assim, olha, eu sei que o diabo está solto, como diz por aí, mas ele não tem nada em mim. Ele não tem nada que possa usar contra mim. Ele não tem nada que ele possa se aproveitar para penetrar na minha vida. Então essa é a palavra que o Senhor nos deixou. E agora olha para Hebreus capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreus, no versículo 15. Diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de Jesus, dizendo que ele hoje se tornou o nosso sumo sacerdote, o principal, e que ele é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Nós temos fraquezas? Alguém aqui não tem fraqueza nenhuma, é um super crente, super homem? Não existe. Todos nós temos fraquezas. E nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer delas. Por quê? Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. A Bíblia diz que assim como nós, Jesus também foi realmente tentado. Nós somos tentados. Diariamente somos tentados. Em várias situações, em várias áreas da vida. E a Bíblia diz, Jesus, a nossa semelhança, hoje é o nosso sumo sacerdote, e ele é capaz de se compadecer das nossas fragilidades, das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado em todas as áreas. Mas o detalhezinho está no final do versículo. O que diz no finalzinho? Mas sem pecado. Ser tentado é uma coisa, cair no pecado é outra. Ser provocado pelo inimigo é uma coisa, ceder ao inimigo é outra, completamente diferente. Então Jesus é capaz de se compadecer das minhas, das suas, das nossas fraquezas, porque ele agora é o sumo sacerdote, e ele foi tentado assim como nós somos tentados, mas a diferença é que ele resistiu à tentação e ele não caiu em pecado. E ele foi tentado pelas mesmas coisas que nós somos tentados. Se você quiser dar uma olhadinha comigo em 1ª Epístola de João, vamos voltar lá ao final da Bíblia, na 1ª Epístola de João, no capítulo 2,
no versículo 15 ao 17, aqui estão os elementos da tentação. Se você olhar direitinho, esses elementos da tentação falados aqui pelo apóstolo João, foram os mesmos usados pelo diabo lá no Éden, com Adão e Eva, foram os mesmos usados pelo diabo lá no deserto com Jesus, lá em Mateus 4. Os elementos da tentação são sempre os mesmos. Sempre são essas três áreas. Ele diz, não ameis ao mundo, o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, agora as três áreas, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. As três áreas de tentação são essas daqui: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Foi assim que o diabo tentou Adão e Eva, mostrando para eles o fruto, falando que eles poderiam comer, que é matar a fome, que é alimentar a carne, dizendo que o fruto era bonito a ser visto. Havia algo especial naquele fruto, havia uma beleza que atraía a concupiscência dos olhos. Somos atraídos pelos olhos, pelo que nós vemos. E ali então a da carne e a dos olhos está explícita na tentação lá no Éden. E aí por fim ele diz, olha, no dia que vocês comerem isso, vocês se tornarão como Deus. Olha a soberba da vida entrando aí. Você deixa a tua posição e vai para uma posição mais elevada. Da mesma forma ele fez com Jesus, essas mesmas três propostas, mandando as pedras se transformar em pães, para que ele comesse, não é? Mandando que ele se destacasse, né, diante de todos, né, que se atirasse lá do alto do templo. Então, as mesmas coisas são usadas pelo diabo para tentar. Tentaram Jesus, mas o que diz a Bíblia, porém sem pecado. Com os mesmos elementos, ele tenta a nós. Então já identifiquei quais são os problemas. Agora, não havia nada que o diabo pudesse obter vantagem de Jesus, porque ele não tinha nada contra ele. Por quê? Usou as mesmas armas, mas ele não caiu. Adão e Eva caíram. Nós, muitas vezes, caímos. E é nessa hora que o inimigo vem e se aproveita de nós. Então eu já sei qual é o problema, eu já sei qual é a solução, sobriedade e vigilância. E agora eu preciso me empenhar para que isso seja tratado na minha vida. Eu preciso olhar para essas áreas, para onde eu estou olhando, para aquilo que eu busco para saciar meus desejos, para aquilo que me deixa elevado acima dos outros, para a minha vaidade, para todas essas coisas, para que eu não caia nos mesmos problemas, não incorra nos mesmos erros. Então eu preciso olhar para isso com seriedade. E a Bíblia também vai mostrar para a gente que eu preciso identificar a origem dessas brechas que surgem na minha vida, para que eu não consiga dizer como Jesus, o diabo nada tem em mim. E aí a gente vai fazer essa declaração e lembra, não, mas ele tem isso aqui contra mim. Não, mas ele tem isso também. Não, mas se eu pensar direitinho, eu tenho dado mole nisso aqui. E aí ele tem algo contra nós. E para que a gente faça essa afirmação de Jesus, ele nada tem em mim, eu preciso identificar como as brechas surgem e qual a origem que elas têm na minha vida. Como eu disse aqui, às vezes é uma herança anterior à minha conversão. Houve a conversão, me tornei nova criatura, não é o que diz a Bíblia? As coisas velhas já passaram, se fizeram novas. Isso é verdade? É verdade. Com certeza isso é verdade. É a palavra de Deus. Só que a Bíblia também diz que eu preciso me despojar do velho homem. Então veja, em Cristo eu sou uma nova criatura. Houve uma conversão no meu espírito, como diz lá 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora sou um espírito com Deus, sou o templo do Espírito Santo, mas ainda carrego um velho homem, que de vez em quando quer se manifestar. Só eu que carrego esse velho aqui, irmão? Você anda carregando um velho por aí também? Todos nós, né? Todos nós estamos carregando um velho, a gente devia estar forte, né? Andar com um velho nas costas, mas o tempo todo. É o que a gente está fazendo. Carregamos esse velho homem. Só que a Bíblia diz, ele precisa ser despojado. Ele precisa ser alijado da nossa vida. Então, às vezes, o problema da brecha é algo anterior à conversão. E veja como Paulo trata disso em Efésios capítulo 4, versículo 22. Na sua carta aos Efésios capítulo 4, verso 22,
Ele diz assim, no sentido de que, quanto ao trato do passado, ele está falando do passado aqui, tá? Do passado antes da conversão, vos despojeis de quem? Olha o velho aí. Olha o velho de novo, né? Esse velho dá medo, irmão. Esse velho é perigoso. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Olha lá, as concupiscências do engano citadas lá por João, na sua carta. Esse engano que corrompe esse velho homem, que ainda de vez em quando quer botar a cara de fora, né? Quer aparecer na nossa vida, quer tomar a direção da nossa vida. Então há uma realidade exposta aqui por Deus. Veja, o apóstolo Tiago também fala disso. Em Tiago, capítulo 1, vamos ler lá. Tiago, capítulo 1, versículo número 21. Ele diz, portanto, despojando-vos, olha de novo o termo aqui, despojar, de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolha a palavra e jogue fora o lixo. Guarde o que é bom e jogue fora o lixo. Não é isso que a Bíblia diz? Retenha o que é bom. Julgai todas as coisas e retenha o que é bom. A palavra de Deus fala isso. E é mais ou menos isso que Tiago está dizendo. Então faça uma seleção do que fica. A gente às vezes não consegue impedir que alguma coisa chegue a gente, mas nós podemos impedir que isso permaneça sobre nós. É aquela história que muitas vezes eu conto aqui, você não consegue impedir um passarinho de pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Porque para fazer um ninho ele tem que ir e voltar um monte de vezes trazendo um galinho, né? Pousar você não pode, estar andando na rua ele pousa, às vezes faz até outras coisas, né? Você não consegue impedir isso. Acontece, aí você dá um tapa, ele vai embora. Mas se ele teve tempo de fazer um ninho, é porque ele se sentiu confortável na sua cabeça. Então isso não pode acontecer, e é do que Tiago está aqui falando. Despojando-se disso, tirando esse acúmulo de maldade, substituo pela palavra que já foi implantada em mim. E essa palavra é poderosa para salvar. Então é disso que Deus está falando, e às vezes essa é a origem do nosso problema. É algo do passado que mesmo eu estando convertido, ainda não foi totalmente tratado na minha vida. Ainda não foi levado a sério para que eu possa me livrar disso. Então ele manda eu limpar as impurezas da minha personalidade, que podem estar presentes mesmo depois da minha conversão. E é isso que muita gente não entende. E até questiona a conversão. Irmãos, nós, mesmo convertidos, a gente nunca mais pecou? Por que peca depois de convertido? Porque há uma luta constante contra a natureza humana que habita em nós, contra o velho homem. Então isso é uma luta constante. Então não vai ter uma solução humana e nem espiritual. Porque o pecado foi perdoado, você está salvo. Mas o pecado ainda pode trazer danos, porque o inimigo continua rondando. Quando Pedro escreveu esse texto que a gente leu no início, ele não escreveu para o mundo, ele escreveu para a igreja. Escreveu para crente. Então crentes também têm que lidar com isso. Do inimigo que circula procurando de alguma forma devorar. E aí o devorar não é só matar, é devorar uma área da vida, é devorar uma paz, devorar uma tranquilidade, né? E aí ele vai fazer isso, porque essa é a sua especialidade. Então, aonde existe obra da carne, ali estarão as brechas. E Tiago diz aqui, eu preciso me despojar disso tudo. E as obras da carne, vamos ler lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19 ao 21. Olha a identificação, como a Bíblia identifica tudo isso. As obras da carne são conhecidas. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E agora preste atenção nisso. Paulo está falando de praticar. Praticar é algo que você repete continuamente com o intuito de se aperfeiçoar. Você pratica algum esporte? Eu pratico tênis. Para que você pratica tênis? Para melhorar no tênis. Então toda semana você vai lá jogar tênis para melhorar.
Isso é a prática. Paulo está dizendo aqui que quem pratica esses pecados, ou seja, reitera neles várias vezes, não é do reino dos céus. Mas nós que somos salvos podemos, vez por outra, incorrer num erro desse. Como diz a Bíblia lá pelo apóstolo João: filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecardes, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então é uma possibilidade, mas não pode fazer parte da minha vida. Mas se as obras da carne continuam se manifestando, é porque ainda não permito que o Espírito domine. E aqui mesmo no texto a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. E essa briga só é vencida por aquele a quem eu mais alimento. Se eu alimento mais a carne vence. Se eu alimento mais ao Espírito, o Espírito sai vencedor. Então há alguma coisa muito simples de ser encarada. E quando eu leio isso aqui, as obras da carne, a gente tem uma tendência, não sei se você também tem isso, de olhar só para as coisas consideradas mais graves. Prostituição, não, isso aí não, pastor. Impureza, feitiçaria, não, já não sou mais, tal. Agora, inimizade, discórdia, aquele temperamento lá que eu falei ainda há pouco, né? Tu é brigão, irmão? Está incorrendo aqui na obra da carne. Não tem um amigo, briga com todo mundo, se afasta de todo mundo, ninguém quer ficar perto de você. Isso é testemunho de crente? Uma pessoa complicada, encrenqueira, está aqui descrito aqui, na inimizade, na discórdia, na dissensão, na facção, onde você chega, você divide. Onde você chega, você cria caso com todo mundo, bota uns contra os outros. É obra da carne. E Paulo diz, aquele que pratica, reitera várias vezes nisso, não é herdeiro do reino de Deus. É bem claro o que aqui está escrito. Então a gente fica filtrando, não, prostituição, feitiçaria não, mas isso aqui eu faço de conta que não é comigo. Mas é por ali a brecha que de repente o diabo está usando para destruir a tua vida como pessoa, impedir que você seja bem aceito, impedir que você tenha pessoas que gostem de você. Irmãos, a gente não depende de ninguém, mas é bom que alguém goste da gente, né, irmão? Pensa bem. Mas você é uma pessoa que ninguém gosta. Pô, é isso? É isso que você quer para a sua vida? Mas porque ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Por quê? Às vezes a causa está em você. Às vezes é esse comportamento, esse temperamento desgraçado, que é a brecha da tua vida. E que o diabo entra ali e faz a festa. E aí toma, devora, destrói tua existência, tua alegria, tua saúde, tudo vai por água abaixo. Eu estou falando para o crente, para o não crente, aí irmão, aí vive nisso a vida toda. E não é do reino de Deus. O que disso é a sua prática realmente, não é? Essas coisas não podem passar de acidentes na nossa vida. Nunca práticas, jamais práticas, mas acidentes. Acidentalmente, qualquer um de nós está sujeito a um resvalo desse aqui. Não há ninguém perfeito aqui, mas nós estamos lutando para melhorar. Nós estamos buscando implantar a palavra de Deus no coração, para que a gente se despoje de todos esses vícios malignos. E vício não é só droga, são comportamentos. Todo comportamento repetitivo é um comportamento vicioso. E isso se torna característica da nossa vida. Isso tem que ser lutado, tem que ser tratado. E aí a Bíblia diz também em Hebreus, vamos ler Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Olha o que o autor de Hebreus diz aos cristãos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Sabia que tem um monte de testemunho em volta de você? E não é testemunho de Jeová, não. É um monte de testemunho olhando para você, observando você. Deixa eu ver o crente. Deixa eu ver como é que esse crente se comporta aí. Deixa eu ver como é que ele reage quando pisa no pé dele. Tem um monte. E aí o autor de Hebreus diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha o que ele fala, tire o peso, porque você tem uma corrida para correr. E aí o pecado está sempre assediando. O inimigo está lá tentando, com aquelas 3 consciências que a gente viu aqui. Tentando, e você querendo correr. Você querendo correr, ele querendo te impedir de correr. E aí você quer correr carregando um defunto. Consegue correr carregando um defunto?
Por isso ele diz, tire o defunto das costas, para você começar a correr. Ninguém corre carregando o defunto. Corramos com perseverança, desembaraçando-nos de todo o peso. Aí você, o peso é o pecado? Não, ele fala, e do pecado. O peso não é o pecado é mais um peso. Mas o peso que ele fala desse velho homem é que acaba gerando o pecado, que se torna mais um. Então não adianta só tratar o pecado, se eu não enterrar de vez esse defunto, para ele sair das minhas costas e eu conseguir correr com mais tranquilidade. Mesmo que a gente não chegue ao pecado, o peso de certas coisas na vida da gente, às vezes é suficiente para atrapalhar o nosso avanço espiritual. E essa também é uma área que eu preciso atentar. Não é só pecados, mas coisas que pesam, coisas que impedem, coisas que prendem. Hoje de manhã falamos, depois escute a pregação da manhã, nós falamos sobre isso. Quando a gente dorme ao invés de fazer. Quando a gente deixa de fazer o que tinha que fazer, quando a gente inverte as prioridades, isso é um peso na vida também. Um peso que impede, um peso que atrapalha, e eu não chego onde poderia chegar. E aí você vê na igreja evolução diferente entre as pessoas. Você vê gente que chega na igreja e daqui a pouco se converte, batiza, já está todo vapor, né? Está bem, outro está há 30 anos, não sai do lugar. Por quê? Por que isso acontece? Por causa de coisas não tratadas. Então há, não necessariamente um pecado, mas há o peso de certas coisas que me impedem de caminhar, me impedem de fazer a obra de Deus, impedem o meu avanço espiritual. Eu continuo carnal, eu continuo criança, eu continuo infantil. Por quê? Não cresço. Porque tem coisas pesando, que atrapalham a minha corrida, e aí, irmão, bota 3, 4, 10 pessoas. 5 carregando um defunto para correr e 5 sem defunto. Quem vai ganhar? Com um defunto ou sem defunto? Que pregação mórbida, né? Pensa bem, quem é que vai ganhar essa corrida? Quem é que vai chegar na frente? Certamente é os 5 que estão sem defunto, irmão. Não sei a ordem, mas eles vão chegar na frente. E assim muita gente fica para trás na igreja, porque ainda está carregando um peso morto. Ainda está carregando, ainda está lidando com isso, não está vigiando, não está fechando essas brechas, não está tendo a sobriedade necessária. Toda brecha tem uma causa, ela precisa ser identificada. Sabe uma das causas de brecha, que às vezes as pessoas não dão atenção, ou quando dão, se mostram incapazes. Eu já cansei de pregar aqui sobre perdão. Mas sempre que eu prego sobre perdão, depois alguém, em algum momento, ou pela internet, alguém manda para... mas eu não consigo perdoar. Mas o senhor não sabe o que a pessoa fez. Mas o senhor não tem ideia. Eu falo, então tá bom. Morre. Não quer perdoar? Morre seco. Eu estou te dizendo o que você tem que fazer para a sua vida deslanchar. Mas você quer continuar guardando mágoa, guardando... Isso é uma brecha na sua vida. É um buraco aberto. É uma porta escancarada para o diabo entrar. E quem você não perdoou não está nem aí para você. A pessoa que você não liberou está solta aí no mundo. Mas você está preso na mágoa. Você está preso na falta de perdão. E isso é uma brecha, não, isso é um portão aberto, irmão. Falta de perdão é um portão aberto para o diabo entrar, fazer festa, fazer o que quiser. E você não vigiou, porque se vigiasse, você fechava. É fácil? Não, não é fácil. Não estou dizendo que é fácil perdoar. Às vezes a coisa é séria e é difícil, sim. Mas eu tenho que perdoar, nem que seja pensando em mim mesmo, irmãos. Eu tenho que tirar aquilo do meu coração. Eu tenho que viver, eu não posso dar lugar ao diabo. Eu não posso deixar que ele tenha alguma coisa contra mim. Eu vou dizer igual Jesus, o diabo nada tem em mim. Ele vai dizer, eu tenho sim, você não perdoa. Você tem uma mágoa que não sai do teu coração. Isso é uma coisa que o diabo tem contra você. E tudo que ele tiver, ele vai usar. Tá bom, irmão? Ele às vezes até inventa. Ainda mais quando é verdade. O diabo não é o pai da mentira? Às vezes inventa. A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos nossos irmãos e os acusa dia e noite diante de Deus. Está lá o versículo. Às vezes ele inventa para acusar, ainda mais quando ele tem razão. Aí que ele vai deitar e rolar. É verdade, você tem uma mágoa. Então isso é uma brecha. A mágoa, a falta de perdão. Outras pessoas têm como brecha o medo. Irmãos, o medo é uma coisa que todo mundo pode ter em algum nível.
em algum momento, porque isso é coisa do ser humano. Pessoa que diz que não tem medo de nada nunca, é meio esquisito, né? A gente tem, certamente, algum momento de medo, de temor, mas quando o medo é exagerado e ele mobiliza a nossa vida, isso é uma brecha para o diabo. E de repente, por esse medo que eu não trato, e a Bíblia diz, o perfeito amor de Deus lança fora todo medo, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, olha o que eu perco quando eu deixo o medo me dominar. Não é que eu vou virar um super-homem, mas eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que me apegar com o Senhor. E dizer, olha, eu tenho muito medo, mas eu vou enfrentar, porque Deus está comigo. O gigante é muito grande, mas eu vou partir para cima dele, porque Deus está comigo. Assim foi o baixinho Davi, foi lá e arrebentou o gigante. Por quê? Se ele tivesse medo, ficava como os irmãos, como todo o exército lá, acolhido, né, acuado, retraído, né, e aí não tinha vitória. Então o medo é algo que também pode acabar trazendo prejuízo, criando uma brecha por onde o inimigo entra, porque quanto mais medo eu tenho, mais o inimigo cresce. Você lembra quando você tinha medo do escuro? No passado, né? Alguém ainda tem medo do escuro? Nem me fala. Mas quando você tinha medo de escuro, você olhava, está deitado na cama, olhava para o armário, deixaram um casaco lá. Aquilo ali é um monstro. É o bicho-papão. É ou não é? E aí, quanto mais você que não queria olhar, quanto mais você olhava, mais ele ficava grande. Daqui a pouco você tinha a sensação que ele estava saindo do armário e vindo para você, não é ou não? Por quê? Quanto mais eu tenho medo, mais o medo cresce. Quanto mais eu tenho temor daquilo que vem agora, mais aquilo vem para cima de mim. A melhor maneira de enfrentar o medo é acender a luz. Não é medo de escuro, acende a luz. Acendeu a luz, acabou o escuro. O escuro é a ausência da luz. Então, coloque a luz na vida. E aí não permita que o medo transforme você e se torne uma brecha para que o inimigo venha atormentar. Como eu disse, você é salvo, ele não vai possuir você, mas ele te atormenta. E aí? A tua vida não é o que poderia ser, a tua qualidade de vida cai. Você é uma pessoa medrosa que não vai, não faz aquilo, não sai da rua, não sei o quê, porque eu tenho medo. Né? Minha vida está nas mãos de Deus. O versículo que nós falamos aqui na hora da oração, você lembra? Salmo 37, versículo 5, vamos ler? Salmo 37, verso número 5. Olha o que está escrito. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Eu creio, mas eu tenho que entregar. Ninguém entrega por mim. Ah, meu irmão, vou orar por você, vou entregar seu caminho ao Senhor. Eu não tenho esse poder. Sou eu que tenho que entregar, sou eu que tenho que confiar, eu que tenho que descansar no Senhor. Então o medo é uma brecha que às vezes vem para atormentar e o inimigo certamente vai usar isso contra você e vai tentar te destruir. E agora eu preciso aprender pela Bíblia, se identifiquei, se durante a mensagem você identificou alguma brecha, alguma área que precisa ser tratada desse velho homem que você ainda anda carregando por aí, como é que a gente resolve isso? Vamos ler alguns versículos que nos dão aqui a direção para fechar essas brechas. Primeiro em Efésios, de novo, no capítulo 4, lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo número 4, onde a gente leu ainda há pouco, né, o versículo 22, mas agora vamos ler do verso 25 ao verso 27. Olha o que Paulo diz. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Já tratei uma brecha aí. Minha brecha é a mentira. Ah, eu sou uma benção, mas eu minto. Pode isso, irmão? Não pode. Então, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Interessante isso aqui que a Bíblia diz que eu posso até ter um momento de ira, mas ela pode não se transformar ou não deve se transformar em pecado. Veja, pecado é mais do que um momento. Irmão, quem é de ferro? Que tem alguém aqui que é igual o Homem de Ferro, lembra do Homem de Ferro? Não, o Homem de Lata, né? Da Alice no País das Maravilhas. Você não tem coração. Esse é o teu problema, né? Não tem coração, não tem sentimento. Existe isso. Então, a gente sente, a gente de repente vai sentir.
alguém vai fazer, você vai ficar naquele momento irado, mas não pequeis. A Bíblia fala claramente sobre isso. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ira veio, eu não posso dormir com ela. Se eu dormir com ela, já é pecado. Já é pecado. Você só pode dormir com quem você casou, sabia? Dormir com a ira é pecado, irmão. Está dormindo com outra. Não pode. Não pode dormir com a ira, é o que diz a Bíblia aqui pra gente, né? E nem deis lugar ao diabo. Assim ele termina no verso 27. Os 3 versículos que a gente leu aqui. Então olha o que ele fala. Para de mentir, para de dormir irado e não dê lugar ao diabo. Então como é que eu fecho as brechas? Tratando dessas coisas. Não dando lugar. O diabo é espaçoso, irmão. Se você der lugar, ele pega. Se você der brecha, ele entra. Se você abrir a guarda, ele vai entrar. Então ele é espaçoso. Mas cabe a nós não dar munição. Não dar a arma. Tem um cara que quer te matar. Você vai dar uma arma de presente para ele? Pensa nisso. Tem um cara que quer te destruir. Você vai dar uma faca para ele, vai dar um revólver, vai dar uma R15? Não, você não vai fazer isso. Mas a gente, às vezes, municia aquele que quer mal a nós. Então não deis lugar ao diabo, porque a ação dele se baseia na nossa desobediência. A desobediência é a brecha. E aí, a desobediência, abriu a porta para ele entrar. A desobediência abriu o espaço necessário que ele vai ocupar. Aí a gente pensa, não, mas ele está distraído, ele nem viu isso. Não é o que diz o versículo inicial que a gente leu aqui, né? O que disse o versículo inicial? Que o diabo, nosso adversário, anda em derredor. Então ele não tem folga não, irmão. Ele não tira férias. Aliás, a Bíblia fala que o único que trabalha incansavelmente é o diabo, sabia disso? O resto, todo mundo precisa descansar. Até Deus descansou no 7º dia. Às vezes o irmão, meu, trabalho demais, está igual o diabo. Eu falo para ele, está igual o diabo, está trabalhando muito. Está incansável, o único incansável é o diabo, irmão. Porque até Deus descansou. Então tem que descansar de vez em quando, tá bom? E aí? Ele vai dar bobeira e não vai usar a brecha que a gente deixou? Certamente vai. Então, seja sóbrio e vigilante. Leia comigo Tiago agora, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Aqui está talvez o principal deles. Tiago diz assim: sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas e ao diabo? Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esse versículo, para mim, é o mais importante aqui da nossa resistência para fechar as brechas. Ser sóbrio, ser vigilante e resistir. Não dá lugar, como disse Paulo. Agora, o interessante desse verso é que ele fala para mim o seguinte. Primeiro, sujeite-se a Deus. A brecha não vem da desobediência. Se eu me sujeito a Deus, eu procuro obedecer mais. Eu procuro levar em conta a palavra de Deus. Eu guardo essa palavra, entende? Que foi implantada em mim, como lemos aqui no versículo. Então isso começa a mudar a minha vida. Eu me sujeito a Deus. Aí depois de me sujeitar a Deus, ele diz que eu devo fazer o que aqui? Resistir ao diabo. E aqui é que muita gente se enrola. A Bíblia não manda você lutar com o diabo. Irmão, tem uns irmãos doidos aí, já viu? Que ficam lutando com o diabo. Karatê, Hadouken. Alguém lembra do Hadouken? Do videogame, né? Saiu um raio da mão do boneco, né? E ia para lá. Irmão, a Bíblia não fala para você lutar com o diabo. A Bíblia fala para você resistir ao diabo. Resistir a não fazer o que ele quer. Resistir a matar ele de fome. Ao invés de dar comida para ele, mata ele de fome. Ao invés de dar brecha para ele, fecha. Aí você resiste. E aí o que a Bíblia diz? Ele vai ficar danado contigo e vai se vingar? Não, a Bíblia diz que ele fugirá. Porque ele vai dizer assim, ó, aqui não tem como. É igual com Jesus, o diabo ele nada tem medo. Ele até tentou, não tentou? Foi lá no deserto, tentou. Jesus deu aquela lapada nele e falou, bom, aqui não tem mais jeito. Ainda tentou depois na cruz, achando que tinha vencido. Mas ele perdeu, porque ele é derrotado.
porque o Senhor venceu. A Bíblia diz que ele veio para destruir as obras do diabo. E Jesus já fez isso. Agora está faltando a gente matar ele de fome. Está faltando a gente se sujeitar a Deus, resistir a ele, para que ele continue fugindo, batendo em retirada. E uma das melhores formas de fazer isso, aí eu deixo para você também o versículo em Provérbios, no capítulo 28, bem conhecido também, falo muitas vezes aqui em pregação, Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões, o que acontece com ele? Jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. É aqui que a gente vence. Esconder o erro não ajuda em nada. Fazer de conta que não pequei não ajuda em nada. Ignorar não ajuda em nada. Encobrir, esconder, só vai fazer com que eu não prospere. Não adianta, minha vida não vai para frente. Minha vida não prospera, não muda, não cresço. Agora o que confessa e deixa, recebe misericórdia. Preste atenção, misericórdia não é prêmio não. Tem irmão querendo prêmio porque confessou. Confessar não é mais que tua obrigação. Você recebe não é presentinho de Deus não, você recebe é misericórdia, que é o que todo mundo precisa. Mas tem que confessar e tem que deixar. Tem uma brecha? Confesse a Deus e feche essa brecha. Confesse ao Senhor e corte essa porta por onde o diabo tem entrado. Feche essa porta por onde ele tem tirado vantagem da sua vida e tem tido alguma coisa em você. E para terminar, eu quero que você abra a Bíblia lá em 1 de João, lá no finalzinho, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 9 até o capítulo 2, verso 6. Aqui João fala sobre tudo isso. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. João fala tudo aqui. João dá toda a resposta que a gente precisa para identificar a brecha, para pedir perdão a Deus, para restaurar, para fazer de novo, para despojar desse homem pesado que às vezes a gente carrega e viver de uma forma muito melhor, viver de uma forma muito mais tranquila, que é aquilo que Deus tem para nós. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Não é essa vida aí, né, de peso, de tudo isso. Não, isso não é para você. Tem uma vida melhor. Mas muitas vezes depende da gente identificar isso, consertar e não ficar dando desculpa que é meu jeito, é meu erro, é meu problema, é meu temperamento. Isso não resolve nada. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Convido você a fazer a sua oração. Eu vou orar, mas eu convido você a falar com Deus. Se durante a pregação Deus te apontou uma brecha, fale com Deus agora. Se durante as palavras o Espírito Santo falou, mesmo que não seja algo que eu tenha dito, de repente lembrou de outra coisa, que também é uma brecha, fale com Deus agora sobre isso. Fale com o Senhor, confesse e deixe. Confesse e deixe, e a misericórdia te alcançará. Pai, nós queremos, Senhor, continuar ouvindo a Tua voz, continuar sob a ação do Espírito Santo, falando ao nosso coração para que a nossa vida tenha conserto, tenha jeito, para que a gente possa ter a sobriedade, a vigilância necessária, para não permitir que esse inimigo tire vantagem de nós, encontre um terreno fértil para que ele se alimente, não, muito pelo contrário, que ele morra de fome, Senhor, que ele não tenha nada em nós para usar contra nós. Senhor, nos ajuda, se identificamos algo, que possamos colocar diante de Ti arrependidos, confessando, e dispostos a deixar.
para que essa vida mude, Pai. Para que esse velho homem que pesa muitas vezes seja deixado de lado, que a gente continue correndo essa carreira proposta até o final, para um dia dizer como Paulo, já agora a coroa da justiça me está revelada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Pai, que isso também seja o nosso propósito, o nosso objetivo maior, encontro com o Senhor. Livra-nos do mal, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal. Mas que cada um de nós olhe para dentro de si, identifique a brecha, feche essa brecha, trate esse problema, mude essa característica que não é temperamento, coisa nenhuma, é algo que precisa ser tratado, Pai. Em nome de Jesus eu te peço por mim e por cada irmão. Ajuda-nos, Senhor, por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.